Olá, muito bom dia para você. 9 horas e 51 minutos em Brasília. Está no ar o Câmara Hoje desta terça-feira, 8 de abril. E começamos essa edição do Corredor das Comissões, onde está a repórter Cláudia Brasil. Cláudia, bom dia. A Comissão de Trabalho discute agora pela manhã propostas que tratam da mediação e da arbitragem na resolução de conflitos. O deputado que propôs o debate está aí com você, não é? Bom dia, Adriana. Isso mesmo, é o deputado Alex Canziani, do PTB do Paraná. Deputado, nessa audiência pública vão ser discutidos basicamente dois projetos que tratam dessa questão da arbitragem. O que é exatamente, deputado, a arbitragem e por que ela é importante? Bom dia. Olha, bom dia, Cláudia Brasil, bom dia, nossos telespectadores. Olha, são dois projetos da maior importância. O que acontece hoje? Hoje nós temos mais de 100 milhões de ações por ano que entram no judiciário brasileiro. E isso leva a uma dificuldade do julgamento dessas ações, demanda tempo e movimenta toda uma estrutura do Poder Judiciário. E essa é uma prática que existe em muitos países do mundo, ou seja, maneiras de você resolver conflitos sem necessariamente passar pelo Judiciário. Então nós temos duas figuras, uma que é da mediação, onde duas pessoas que têm um conflito, escolhem uma terceira pessoa para poder mediar, para poder buscar um entendimento, para poder buscar uma solução para essa questão. Porque muitas vezes, Cláudia, a pessoa se apega à posição dela e às vezes até acaba esquecendo da questão mais importante, que é o problema em si. E a outra questão, que é de um outro projeto de lei, é com relação à arbitragem, que já existe na legislação brasileira, mas nós estamos aperfeiçoando esse projeto, que é com relação à arbitragem. Quando duas pessoas que estão com um conflito elegem uma terceira para que decida em nome delas. Então, se a mediação se senta para buscar um entendimento, na arbitragem uma pessoa é designada para poder ela achar a melhor solução e arbitrar aquele desentendimento. Então, esses são projetos importantes. Nós teremos, para que você tenha ideia, o próprio ministro da AGU, o ministro Adams estará aqui, o ministro Salomão também é do Superior Tribunal de Justiça, várias entidades nacionais estarão aqui, mostrando a importância, Cláudia, desse projeto, não só para a Câmara, mas acima de tudo para a sociedade brasileira. Agora, deputado, quando o senhor fala que isso pode ajudar a dar um respiro para a Justiça, porque nem tudo vai bater lá, na medida em que esses mecanismos forem colocados em prática e de fato funcionarem, em que momento ou em que espaço exatamente se daria, por exemplo, essa mediação? Na prática, ela funcionaria de que forma? Nós temos um conflito, podemos ir à Justiça, mas pode ser que a mediação ajude a resolver. Onde? De que forma? Exatamente. Olha, excelente pergunta. Então, por exemplo, eu sou um locador e você é um locatário. Você é locatária de um imóvel que eu tenho. Então, nós temos um conflito, seja pelo valor do aluguel, seja por uma questão de um problema que houve no imóvel. Nós podemos ir para a Justiça. Olha, você acha que tem um direito, eu acho que não tenho, então nós vamos para a Justiça para poder dirimir isso. Isso, às vezes, pode ficar 5, 10 anos para poder chegar a uma conclusão. Ou nós podemos chegar de uma maneira diferente. Nós podemos pegar uma outra pessoa que possa mediar, que possa ouvir aquilo que eu acho que é correto, vai ouvir você para ver de que maneira é possível também resolver essa questão, e nós podemos chegar a um acordo muito mais rápido, muito mais simples e que vai resolver as partes como um todo. E nós tivemos, há pouco tempo atrás, um caso que foi simbólico de mediação, inclusive num conflito até internacional, que foi a questão do Abílio Diniz, esse grande empresário brasileiro, com aquela rede Cassinô. Estava inclusive na Justiça, estava uma ação muito grande, aí até a esposa do Abílio Diniz sugeriu que se pegasse um mediador internacional, que é muito famoso, provavelmente o maior do mundo, e ele veio, em pouco tempo acabou resolvendo a questão. Então isso mostra que a mediação é muito possível, vai ser um avanço significativo e nós vamos fazer, Cláudia, com que nós tenhamos uma quantidade menor de conflitos na Justiça, que isso demanda mais tempo e mais dinheiro da sociedade brasileira. Para concluir, deputado, no caso, continuando nesse exemplo que o senhor citou do mediador, quem pode ser esse mediador? Esse mediador tem que ter uma formação jurídica para ajudar a fazer de fato essa mediação e a encontrar o caminho do meio que possibilite não chegar à justiça esse conflito. Como é que funciona isso? Olha, nós temos duas possibilidades, seja um mediador de causas comuns, então no caso que nós citávamos agora, o mediador não precisaria ter nenhuma formação, Obviamente, quanto mais qualificado ele tiver,
mais ele vai ter condições de solucionar casos. Ou nós vamos ter aí com relação ao poder público, e nós estamos prevendo também essa questão do poder público. Aí sim terá uma formação para que possa, dentro do poder público, se dirimir dúvidas também, se dirimir conflitos. Então se prevê essas duas possibilidades, mas a princípio, para poder mediar questões entre particulares, nenhuma formação vai ser requerida. A sociedade brasileira está madura para esses dois mecanismos propostos por esses projetos de lei? Olha, Cláudio, eu acho que é uma questão de cultura, né? Hoje ainda é pouco difundido isso, né? Mas cada vez mais as pessoas vão ver que nós temos outras maneiras de resolver conflitos que não seja a justiça. Nós temos maneiras mais simples, maneiras mais fáceis, maneiras muito mais ágeis para poder resolver conflitos. E isso é bom para as pessoas que estão com conflito, isso é bom para a sociedade como um todo. Deputado Alex Scanziani, muito obrigada pela sua participação e por esses esclarecimentos. Um bom dia. Eu que agradeço, um bom dia a todos. Voltamos ao estúdio, Adriana. Obrigada a você também, Cláudia Brasil.